Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje eu vou apresentar a disciplina de programação de computadores. O objetivo é vocês me conhecerem e eu passar para vocês como é que vai ser a dinâmica do nosso curso. Então, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Leonardo, vocês podem me chamar de Léo. Eu fiz graduação na UFRJ, minha turma é de 95. E eu terminei a graduação em 99, emendei no mestrado na COP, UFRJ, terminei em 2002, emendei no doutorado. Durante o doutorado passei um tempo na Universidade da Califórnia, em Irvine. Voltei, defendi meu doutorado em 2006. Em 2008 eu entrei para a UF e desde então eu estou aqui na UF, no Instituto de Computação. Minha área principal de pesquisa é engenharia de software. E aqui eu vou passar esse semestre com vocês falando sobre programação de computadores, que está na essência da computação. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de mim, eu coloquei aqui o link do meu site, né? Então vocês podem acessar lá, vocês vão encontrar publicações, vocês vão encontrar alguns discursos, algumas informações referente ao trabalho que eu tenho feito na UF. Eu queria também conhecer um pouquinho de vocês, né? A situação ela é atípica. Vocês devem ter notado que o fundo aqui da gravação é um quarto de neném. Eu moro num apartamento de 2 quartos e um dos quartos era o escritório, só que minha esposa engravidou e meu filhinho nasceu há 4 meses, no meio da pandemia. Então eu sentei com ele, pedi emprestado o quarto dele para poder gravar essas aulas para vocês e ele me emprestou. Então estamos nós aqui no quarto dele, vocês vão ver esse fundo durante todo o curso. Então, assim, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, né? Se a gente estivesse na UF, no presencial, a gente ia se apresentar e vocês iam contar um pouquinho quem são vocês, né? E eu acho que isso é importante tanto para eu conhecer vocês quanto para vocês se conhecerem, né? Tem muitos alunos, a maioria da turma é de primeiro período, está entrando agora, então não se conhece tanto. Como a dinâmica ficou um pouco diferente, eu vou pedir para vocês, eu vou postar essa aula lá no Classroom. Então, se vocês puderem, deem reply no post da aula, falando um pouquinho o seu nome, né? Isso está lá no Classroom de qualquer forma, onde você estudou, né? Se você conhece alguma coisa de computação, se você conhece alguma linguagem de programação ou algum outro recurso de computação que você tenha estudado ou que você use, se você já fez algum site ou alguma coisa nesse sentido. E essa turma, ela tem, a grande maioria dos alunos é da engenharia mecânica, mas tem aluno também da geofísica, né? E eu queria entender um pouquinho por que vocês escolheram esses cursos, né? Esse curso que vocês estão iniciando agora, né? Qual foi a motivação de vocês para escolher o curso e por que vocês escolheram vir para a UF, né? Então é um momento da gente se conhecer. Eu acho que essa dinâmica é importante para um conhecer ao outro também. Se alguém quiser ir além e gravar um vídeo, né, no YouTube, vocês podem colocar como não listado, né, para não aparecer para todo mundo, só quem tiver o link e quiserem botar o link lá na plataforma para a gente conhecer vocês de uma forma um pouco mais visual, fica à vontade, mas quem quiser só escrever também é totalmente optativo, aí vocês decidem a forma que vocês acham que é melhor. Bom, qual é o objetivo dessa disciplina? O objetivo dessa disciplina, número 1, o mais importante, é vocês aprenderem a organizar o pensamento para a solução de problemas, né? Então, vocês estão entrando num curso de geofísica, num curso de engenharia mecânica, vocês vão se deparar com diversos problemas durante a carreira de vocês, dentro da faculdade, mas posteriormente durante a carreira de vocês, e vocês terem capacidade de organizar o raciocínio para atacar o problema e ter uma resposta para o problema é algo muito importante. Então, o objetivo principal é esse, né? E a gente, para atingir isso, a gente vai usar a computação. Então, a gente quer ajudar vocês a desenvolver um pensamento computacional, né? Como é que eu formalizo o problema
e como é que eu busco por uma solução para esse problema usando um computador, né? Os problemas grandes, problemas complexos, vocês não conseguiriam resolver no papel, ou vocês demorariam demais e vocês estariam se expondo a possibilidade grande de erro. Então, no nosso contexto, a gente vai usar o computador para chegar mais rápido às soluções e, idealmente, com menos erro, ou pelo menos menos erros que a gente teria do ponto de vista de uso de papel, fazendo conta na mão. Um erro, a gente pode errar no computador quando a gente informa o computador o que ele tem que fazer de forma errada. Mas se a gente informou certo, ele faz de forma correta. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que aprender a escrever e a ler numa linguagem que o computador entenda. E a linguagem que a gente vai usar aqui nesse curso é a Python. Python é hoje a linguagem introdutória em cursos de computação no mundo, em especial nas universidades top americanas. É a linguagem mais usada, é uma linguagem que surgiu em 1991, então não é uma linguagem que acabou de surgir, ela já tem uma maturidade, ela tem uma expressividade muito grande, com pouca sintaxe. Então a gente consegue escrever um programa de forma um pouco mais enxuta que atinja os nossos objetivos. Mas a característica principal do Python é que ela tem uma curva de aprendizado muito suave. Existem várias outras linguagens que são muito complexas, então a gente gasta mais tempo entendendo a linguagem do que aprendendo a resolver problemas. E no Python a sintaxe dela é muito leve, a curva de aprendizado é muito suave, então a tendência é vocês conseguirem rapidamente já começar a escrever os programas de vocês. E é muito fácil, no momento que vocês aprenderam de forma profunda a programação, é muito fácil migrar de uma linguagem de programação para outra linguagem. Tem gente que faz analogia de linguagem de programação com linguagem natural, de fala e escrita. Não é uma boa analogia, porque a complexidade de uma língua é muito maior do que a complexidade de uma linguagem de programação. As linguagens de programação, elas tendem a ser muito parecidas, claro, muda a forma de escrever, mas os recursos que tem numa, de modo geral, tem nas outras também. Bom, quem que usa Python, né? Python é uma linguagem meramente de ensino? Não. É uma linguagem que se usava muito para ensino, era Pascal. A gente mesmo no Instituto de Computação usava Pascal. É uma linguagem muito boa para ensino, mas ela tem um lado ruim, que ela desmotiva por não ser uma linguagem usada amplamente. Não é o caso de Python. Python é uma linguagem muito boa para ensino e é uma linguagem usada amplamente por empresas muito importantes, né? Então aqui eu botei um panorama de algumas empresas que com certeza vocês são usuários, né? A Google, a Instagram, o Facebook, Spotify, Dropbox, Netflix, é só um apanhado, mas diversas outras empresas de diferentes segmentos utilizam Python. Então é uma linguagem que vai ajudar vocês a aprender a programar, né? Fazendo uma analogia, ela é o kart de alguém que quer aprender a ser piloto, né? Ninguém entra no Fórmula 1 de cara. Então ela é o kart, só que ao mesmo tempo esse kart tem um botãozinho que você vai mexendo nele e ele corre igual um Fórmula 1. Então vocês não precisam trocar de linguagem depois para dar continuidade profissionalmente à programação. Vocês podem continuar trabalhando com Python. Python tem uma base de bibliotecas fantástica, então possivelmente, em função do problema que vocês estão atacando, vocês vão encontrar uma biblioteca que atenda a contento. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso curso, né? Eu coloquei no ar um site, eu mandei já no Classroom, vocês devem ter visto. Esse site eu tentei detalhar como é que vai ser a dinâmica do curso. Eu tentei pensar bastante, é claro que é um curso totalmente atípico, né? Eu estou na UF já desde 2008, então são 12 anos, todo semestre dando aula, então esse curso ele já estava num nível de maturidade muito alto, só que agora a gente mudou tudo, né? Um curso que vai para distância, virtual, né? E como é que a gente vai criar essa dinâmica? A própria UF trouxe para a gente algumas resoluções e instruções de serviço que apontam como que a gente deve lidar com esse curso. Ela pede, por exemplo, que a gente dê ênfase em atividades assíncronas, que é o caso desse vídeo aqui, é uma atividade que eu passo para vocês e vocês não têm que estar ao mesmo tempo comigo assistindo, vocês podem fazer a posteriori. Por que isso é bom? Porque
às vezes os alunos não têm, em um determinado momento, não estão com a tecnologia funcionando, quer dizer, a internet pode estar fora, ou pode estar sem acesso a um computador para assistir o vídeo, ou por conta da própria pandemia, o aluno pode estar com alguma prioridade em casa, né, de cuidar de algum familiar, e que dificultaria a gente estar junto o tempo todo, né? Então, eu estruturei o curso seguindo essa recomendação da UF. Vai ser um curso que na grande maioria do tempo a gente vai interagir de forma assíncrona. Eu vou passar vídeos para vocês. Apesar disso, eu vou me esforçar muito para estar próximo de vocês, né? Esse vídeo, por exemplo, eu achei uma forma de botar meu rosto para vocês me conhecerem, não ser só um slide que vocês estão vendo, né? Então vamos buscar por essas formas de a gente estar próximo, mas o curso está estruturado para ser majoritariamente assíncrono, né? Então, vocês vão ter material como esse site, que vocês vão poder ler, entender as regras do curso, vão ter os vídeos, vão ter o Classroom, e a gente vai ter encontros síncronos de tempos em tempos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, a URL do curso está aqui no rodapé do slide, né? Se vocês entrarem só com o IC UFBR, tio Léo Murta, vocês já vão entrar na minha página lá, vocês conseguem navegar, é só entrar em cursos 2021. Só não se confundam, né? A nossa pós já está em 2022, então o de vocês está em 2021, programação de computadores. Se vocês entrarem lá, vocês caem na página do curso de vocês, ou então vocês usam esse caminho completo aqui que vai cair lá. Se ainda assim vocês esquecerem do meu site, se vocês botarem Léo Murta no Google, vocês vão cair no meu site. Então eu queria que vocês lessem esse site que eu montei para a disciplina, vissem as regras, anotassem as datas. No final lá tem um cronograma, onde eu falo o que vai acontecer a cada momento, e queria que vocês trouxessem dúvidas para a nossa próxima aula, que está marcado lá no cronograma, que vai ser uma aula, não é exatamente uma aula, né? Eu estou chamando de encontro, vai ser um encontro síncrono, para a gente discutir, tirar dúvidas, né? A gente poder interagir. Então, acessem esse site e tragam dúvidas para a gente. Só um último comentário. Eu pensei bastante para tentar chegar a uma dinâmica que fosse interessante para a gente, mas como tudo é novo, eu queria muito que vocês fossem me dando feedback. Por exemplo, inclusive sobre essa aula de hoje que eu montei para vocês. Se o áudio está chegando bem, se está dando para entender o que eu estou falando, se funcionou legal a câmera do lado do slide. Qualquer feedback vai ser útil para mim, em especial considerando que isso não é o meu normal. Então, eu não sei se apesar de eu ter me dedicado, eu não sei se isso está funcionando da forma que a gente gostaria. E por que isso? Porque a gente vai monitorar o andamento do curso, né? Essas regras que eu coloquei foi com a melhor das intenções para a gente ter um bom curso, mas se algo não funcionar bem, a gente repensa, a gente reestrutura. O importante é vocês, no final do semestre, terem aprendido a programação de computadores. Bom, então como é que vai ser a dinâmica do nosso curso, né? A gente tem uma sala virtual, na verdade a gente tem dois estilos de sala virtual. A gente tem o Google Classroom e a gente tem o Google Meet. Google Classroom foi criado automaticamente pela UF e ela coloca todos os alunos que estão inscritos na disciplina. Então, se entra um aluno novo, ela coloca automaticamente. Então, eu entendo que todos estão no Google Classroom. Se por alguma razão algum aluno não estiver no Google Classroom, ou vocês conhecerem alguém que é da turma e que não está, entrem em contato comigo urgentemente para a gente viabilizar a inclusão do aluno no Google Classroom. Lá vai ser o nosso ambiente principal de interação. Então eu botei a URL do Google Classroom aqui em cima para vocês, né? Um comentário importante: vocês entrando no Google Classroom ou no Google Meet, asseguram que vocês estão logados com o e-mail do ID UFBR. Vocês possivelmente têm um e-mail pessoal Gmail, né? O IDUF também é um e-mail do Gmail, né? Está hospedado no Gmail. Mas se vocês estiverem logados com o e-mail do Gmail, vocês não vão ver o Google Classroom da nossa disciplina e não vão conseguir acessar a videoaula. Então é só olhar no cantinho direito superior qual é que está logado, e se não for, você troca pelo do IDUF. Então o nosso Google Classroom é o lugar que eu vou postar nossas aulas assíncronas como essa, né? Então depois que eu terminar essa aula,
eu vou subir ela para o YouTube, vou deixar aberto no YouTube também, vou criar no meu canal, eu vou criar uma playlist, vou botando as aulas, se for mais cômodo para vocês, mas vou deixar aberto porque pode ser útil para outras pessoas, mas eu vou colocar no Google Classroom e vocês vão receber, acredito eu, uma notificação por e-mail, ou se vocês instalarem o app no celular de vocês, vocês recebem uma notificação também no celular, que chegou uma nova aula. Chegando a aula, o ideal é vocês o quanto antes assistir a aula e dar continuidade na prática dos exercícios que eu pedi na aula. Então as aulas vão ser colocadas lá, tem um espaço para eu colocar materiais, eu já coloquei lá o link do site, né, que eu botei no slide anterior, eu já botei lá o link do Google Meet, que tem outro lugar também, já aparece lá, mas eu quis pôr como material para ficar bem explícito para vocês. Eu vou colocar o link das aulas gravadas, né, que é as aulas assíncronas, que são essas que eu estou falando, e também das aulas síncronas. Eu quero ver como é que vai funcionar a dinâmica, mas a gente vai gravar essas aulas e eu quero colocar tudo lá disponível para vocês. Mural de mensagens, então o Google Classroom tem um espaço onde eu posso postar mensagens para vocês e vocês também podem postar mensagens de dúvida, né? O monitor da disciplina ele está no Google Classroom, eu coloquei ele como professor, então ele vai me ajudar a tirar as dúvidas de vocês se vocês tiverem uma dúvida, ou vocês podem guardar, anotar essa dúvida para nosso próximo encontro síncrono, ou então vocês podem colocar no Google Classroom, ou eu, ou o monitor, ou qualquer outro colega. Isso é muito legal, né? A gente aprende muito quando a gente ensina. Então, se algum outro colega souber a resposta, pode entrar na discussão e ajudar a tirar as dúvidas. E lá também é o lugar onde a gente vai postar as avaliações. No slide à frente eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica das avaliações. Além do Google Classroom, a gente tem o Google Meet. O Google Meet vai ser para nossas aulas síncronas. A aula síncrona é aquela que eu e vocês estamos ao mesmo tempo conversando, né? Eu falo, vocês estão escutando ao vivo, né? E vocês podem fazer perguntas, a gente pode interagir. Essas aulas síncronas, elas têm o propósito de tirar dúvida. Eu não vou dar aula, as aulas de matéria vão ser assíncronas, como essa aqui que eu estou gravando. As aulas síncronas são aulas de dúvida, então é muito importante que vocês tenham assistido as aulas assíncronas que eu postei antes, tenham feito os exercícios, ou pelo menos tentado, para quando a gente chegar na aula síncrona, vocês terem dúvida, para a gente poder discutir. E essas aulas síncronas vão ser toda quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, que está dentro da janela do horário da disciplina. Então a gente vai ter 1 hora por semana síncrono. É importante dizer que presença não é obrigatória nesse semestre, então se por alguma razão você não tem dúvida nenhuma ou você tem algum outro compromisso que você precisa atuar na sua casa, no familiar, não tem problema nenhum, você pode simplesmente não ir na aula síncrona. Se você tem alguma dúvida, vai na aula síncrona, tira essa dúvida. Eu botei 1 hora para a gente fazer essa interação. O ideal é todo mundo chegar às 14 horas para a gente começar junto, até porque se eu tirar as dúvidas das pessoas que estão lá em 20 minutos, eu vou encerrar a aula. Então, é importante vocês chegarem no início. Se, com o passar do tempo, o volume de dúvidas não estiver cabendo em 1 hora, a gente expande esse intervalo para atender as dúvidas de todo mundo. E vale lembrar que além do Google Meet, vocês podem postar as dúvidas, como eu falei anteriormente, no Google Classroom e a gente pode discutir de forma assíncrona, não precisa esperar a quinta-feira. Vocês podem mandar no Classroom ou eu, ou os colegas, ou o monitor responde essa dúvida antes de quinta-feira. Bom, gravação das aulas, né? A aula assíncrona, que é essa, ela é gravada, obviamente, né? E vai ficar disponível para vocês. Eu decidi colocar como pública no YouTube, como só eu que estou aparecendo nessa aula, não tem problema nenhum, é decisão pessoal minha, então quem quiser vai poder assistir essas aulas. A aula síncrona, ela é um pouco mais delicada, porque é uma aula que tem eu e tem todos vocês na aula. Por outro lado, a UF recomenda que a gente grave essas aulas
para um aluno que por alguma razão não pôde assistir, ou um aluno até que assistiu, mas que quer recordar alguma discussão interessante que teve na aula, ele ter esse recurso disponível para ele. Então essas aulas síncronas, elas serão gravadas, e aí vocês têm o direito de usar ou não a câmera de vocês. Se vocês quiserem ligar a câmera, a imagem de vocês vai ser gravada quando vocês estiverem falando. Se vocês deixarem a câmera desligada, a imagem não vai aparecer. Da mesma forma, se vocês falarem oralmente, vocês vão ter a voz de vocês gravada. Se vocês preferirem se expressar através do chat, a voz de vocês não vai aparecer. Então é uma decisão pessoal de vocês, mas tenham consciência de que essas aulas vão ser gravadas, as reuniões síncronas vão ser gravadas. Essa gravação, como eu falei, ela tem um escopo, um propósito exclusivo para esse curso. A ideia não é deixar essa aqui pública, não. A única que vai ficar pública são as assíncronas, que sou eu dando aula para vocês. Mas essas reuniões síncronas, onde vocês podem eventualmente aparecer, são para uso exclusivo do curso. Então eu vou dar acesso para vocês, vai ficar disponível para vocês acessarem lá no nosso Google Classroom. Se por alguma razão a gente quiser tornar essas reuniões síncronas públicas, a gente tem que ter autorização de todas as partes envolvidas. Então eu peço que ninguém publique sem antes pedir autorização para todas as pessoas que estão aparecendo naquela aula síncrona. Bom, em relação à avaliação, né? Como é que a gente vai fazer a avaliação? A estrutura de avaliação desse curso, ela se fundamenta na avaliação continuada do aprendizado. Como é que funciona isso? Ao invés de a gente ter, como a UF normalmente trabalha, no mínimo, né, uma prova 1, uma prova 2 para fazer a média, a gente vai ter diversos pequenos testes durante todo o percurso. Eu pretendo subir testes ou semanalmente ou quinzenalmente, aí depende um pouco da dinâmica do curso, mas vai ser mais ou menos nessa frequência. Pode ser que tenha 2 semanas seguidas com teste, pode ser que pule uma e depois tenha teste. E a gente vai ter 3 tipos de testes. A gente vai ter testes onde eu peço para vocês fazerem um programa, e esse programa é avaliado pela execução. Eu não vou olhar o código de vocês, eu tenho casos de teste que vão rodar em cima do código de vocês, e se para esses casos o código de vocês der a resposta certa, o programa é marcado como certo. Se ele der a resposta errada, o programa é marcado como errado. A gente vai ter também avaliações onde o programa é avaliado por inspeção, aí já é diferente. Enquanto aquele eu estou preocupado em basicamente saber se o programa funciona corretamente, nesse outro eu estou preocupado em entender como é que vocês programam, qualidade da programação de vocês, né, se vocês usam os bons princípios de programação que a gente vai discutir no curso, e óbvio também se o programa funciona corretamente. Então nesse segundo tipo eu vou ler o código de cada um de vocês para atribuir uma nota ao código. E o terceiro tipo de teste é um teste múltipla escolha. Esses testes também têm uma correção booleana pré-definida. Tem questões tanto teóricas, né, onde eu discuto algum aspecto teórico da programação e eu quero ver se vocês entenderam aquele aspecto, como também questões práticas. Então, um estilo de questão prática em múltipla escolha é eu mostrar um código para vocês e perguntar o que aquele código faz, ou eventualmente onde está o defeito daquele código. Então, vocês têm que saber ler um código para responder aquela questão. De novo, vamos deixar o curso andar, eu vou passar alguns testes desse. Os testes de programa avaliado por execução são feitos dentro de uma plataforma chamada Run Codes. Depois eu vou passar para vocês pelo Classroom, para vocês criarem um cadastro lá. Então a gente vai fazendo os testes para ver o que funciona melhor para dar prosseguimento. Essas avaliações elas vão ser todas assíncronas. Então eu não vou fazer avaliação com vocês logados ao mesmo tempo, né? Até por conta daquelas dificuldades de tecnologia que a gente discutiu, as limitações que as pessoas estão tendo em função da pandemia. Então eu vou dar pelo menos 24 horas para vocês entregarem. Quando eu subir uma tarefa, no mínimo 24 horas para vocês entregarem. Então vocês vão poder se organizar para o melhor momento do dia para vocês fazerem aquela avaliação. E essas avaliações são individuais. Aqui vem uma discussão muito importante, né? A gente está numa situação atípica,
e essa situação ela exige mais maturidade de todos nós para as coisas darem certo, né? Então agora, mais do que nunca, a honestidade de vocês está sendo colocada à prova, né? Eu sei que tem pessoas que são honestas por formação, por educação, educação no sentido de criado numa família que prezou sempre muito a honestidade, trouxe muito esses valores de honestidade. Por outro lado, a gente está inserido num contexto de um país onde a desonestidade é um pouco endêmica, né? Então parece que em todos os níveis as pessoas têm algum grau de desonestidade, o que é muito ruim, né? Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso, para vocês buscarem ser pessoas melhores, né? A cada dia ser pessoas melhores. Se vocês no passado eventualmente colavam, agora é o momento de mudar, né? Agora vocês estão fazendo a transição para a vida profissional de vocês, né? E a pandemia está trazendo uma oportunidade da gente ser melhor. Então eu peço que vocês façam essa reflexão. Eu estou confiando em vocês, né? Que vocês vão ser honestos nessas avaliações. Vocês vão colocar na resposta da avaliação o que vocês sabem, não o que os outros sabem ou o que a internet sabe. Alguns dos ambientes que a gente está usando têm mecanismo de detecção de plágio. Então, por exemplo, a avaliação por execução de código, o Run Codes, ele faz detecção de plágio e ele me alerta se dois códigos tiverem um grau de semelhança muito grande, ou se algum código tiver um grau de semelhança muito grande com outro da internet. Então ele me avisa esse tipo de situação. Mas, de novo, eu queria reforçar a importância de vocês serem honestos. Independente de ter alguém vigiando ou não, de ter algum mecanismo detectando plágio ou não, é muito importante. Se a gente quer tornar o nosso país um lugar melhor, a gente tem que mudar por aí, né? Então, eu peço que vocês vejam isso como uma oportunidade para a gente tornar nosso país melhor. Bom, em relação à nota, a nota final do curso vai ser a média aritmética simples das notas das avaliações, dessas diversas avaliações que a gente vai fazer. E essa regrinha que eu coloquei aqui, eu coloquei porque tem muito aluno de primeiro período, né? Essa regra é a padrão da UF, não tem nenhuma novidade. O aluno tem que ter uma nota final acima de 6, maior ou igual a 6 para estar aprovado. Se ele ficar com uma nota entre 4 e 6, ele tem direito a fazer uma avaliação a mais, chamado verificação suplementar. E ele vai ser aprovado nessa verificação suplementar se ele tiver nota acima de 6, maior ou igual a 6 na verificação suplementar. E se ele ficou com a nota abaixo de 4, ou se ele foi para a verificação suplementar e ficou com a nota abaixo de 6, ele é reprovado. Um comentário importante é que a gente tem no cronograma também a previsão de segunda chamada. Só que é importante lembrar que a segunda chamada, segundo o regulamento da UF, repõe somente uma das avaliações. Como a gente vai ter muitas avaliações, o ideal é vocês não perderem nenhuma avaliação. Notem que as avaliações são assíncronas, né? Eu vou dar pelo menos 24 horas para vocês fazerem. Então, se organizem, não deixem de fazer nenhuma. Porque se vocês deixarem de fazer uma, vocês podem fazer a segunda chamada. Mas se vocês deixarem de fazer duas ou mais, a segunda chamada só vai repor uma dessas que vocês deixaram de fazer. Bom, ferramentas que a gente vai usar aqui no curso. Eu botei aqui o link para vocês do Python, né? Então a gente vai instalar o Python no nosso computador. Se vocês quiserem fazer desde já, se vocês tiverem alguma familiaridade com isso e for tranquilo para vocês, podem fazer. Se vocês quiserem esperar, eu vou ter uma aula onde eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa instalação. Não tem nada demais, mas se vocês quiserem, vocês podem esperar. E a gente vai usar um ambiente que a gente chama de IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento de software, chamado PyCharm, né? Eu botei o URL aqui para vocês baixarem ele. Quando vocês forem baixar, vocês vão ver que tem versões diferentes. Vocês baixem a Community. A Community é uma versão gratuita do PyCharm. Então, se vocês baixarem a Community, vocês não precisam pagar nada. Vocês podem instalar no computador de vocês. Não é obrigado a instalar o PyCharm. Tem gente que gosta de outras ideias, outros ambientes de programação. Fiquem à vontade. Eu acho o PyCharm bastante interessante, então para quem não conhece, para começar com alguma, eu sugiro que comece com o PyCharm. E existem ambientes também online, eu vou até mostrar na aula seguinte um ambiente online para vocês,
mas ele não dá o poder de controle que um PyCharm dá para vocês, né? Ele não dá os alertas que o PyCharm dá. Então eu acho que para o aprendizado, se vocês puderem instalar no computador o PyCharm, vai ser melhor do que vocês fazerem por um ambiente online. Bom, bibliografia do curso, eu botei aqui 2 livros, esses 2 livros são equivalentes, né? Esse Aprenda a Programar é da série Use a Cabeça e esse Programação também da série Use a Cabeça. Na verdade, o Aprenda a Programar é uma edição mais nova do livro Programação, que é mais antigo. Então, se vocês forem comprar algum desses livros, optem pelo Aprenda a Programar. Mas se vocês já tiverem acesso ao Programação, a biblioteca da UF, por exemplo, tem, mas eu não sei se vocês vão conseguir pegar esses livros. O Programação é equivalente, então ele serve também. Mas vocês não precisam comprar um livro, né? Aqui é só caso alguém queira. É um livro muito didático, muito gostoso de ler. Mas vão ter as aulas. Lá no site da disciplina eu botei ponteiros para outras videoaulas de colegas de outras universidades. Vocês vão assistir opcionalmente. O que vocês têm que assistir é da nossa disciplina. É muito importante vocês assistirem. E aqui eu botei o link para o tutorial do Python, tutorial oficial do Python em português. Tem em inglês também, obviamente. Esses livros todos têm em português e inglês. Então aqui é gratuito, vocês podem acessar lá e vocês podem estudar mais a fundo algum conceito que vocês viram na aula, mas que ficou um pouquinho confuso e, obviamente, vocês podem tirar dúvidas com a gente. Bom, então eu queria dar 2 conselhos finais antes de encerrar essa nossa primeira aula. O primeiro conselho, que é muito importante, é que programar, ele lembra muito o processo de aprendizado de tocar um instrumento. Se vocês já tentaram tocar algum instrumento, vocês devem ter percebido que não basta pegar um livro e ler sobre como se toca violão, por exemplo. Você vai virar um teórico fantástico, mas se você tentar tocar, não vai sair. A única forma de você realmente tocar legal um violão é praticando. É pegar o violão e ir tentando. O dedo não vai encaixar no início, mas depois vai melhorando, o som começa a sair, as pestanas já não saem mais abafadas, em algum momento as músicas vão estar saindo, vão estar legais. Programação é a mesma coisa. Não adianta só assistir a minha aula, assistir o Léo falando e fazendo aqui, se vocês não botarem a mão na massa. Se vocês começarem a programar, vocês vão sentir as dificuldades, né? Vão tirar as dúvidas, vão aprender com os erros. Em algum momento essas dificuldades vão diminuindo e os programas vão começar a sair. Então é muito importante vocês praticarem. Uma outra dica importante, quando vocês estiverem escrevendo um programa, apesar da gente estar escrevendo um programa para um computador executar, eu queria que vocês pensassem numa pessoa que vai estar lendo aquele programa. O programa ele tem que estar claro, ele tem que estar legível. Qualquer outra pessoa deveria conseguir passar os olhos no programa e entender o que o programa faz. Esse é um bom programa. Esse é um programa que vai ter vida longa, que as pessoas vão poder dar manutenção para ele, né? Que você pode sair, entregar para alguém e o programa continua sendo útil e continua funcionando. Aquele programa muito, a gente chama de macarrônico, né? Um programa muito enrolado, você mesmo para de entender o seu próprio programa e a chance de você ter bugs no programa é muito grande. Quanto mais enrolado o programa, maior a chance dele ter bug. Um programa preciso, claro, ele tende a ter menos bug. Então sempre escrevam programas pensando nas pessoas que vão ler esse programa, para ele ser o mais didático, o mais claro possível. Bom, e meu último comentário, que eu remeto ao comentário que eu falei lá no início sobre honestidade, né? Eu queria muito que vocês fizessem essa reflexão, né? E nesse slide eu peço para vocês terem fair play na disciplina, fair play na vida, né? A gente ser honesto. Se a gente percebe que algo está errado, não interessa se o erro é a meu favor ou é contra mim. Erro é erro e ele tem que ser reparado, né? O fato de eu ter a oportunidade de fazer algo errado, mesmo que me beneficie, não significa nada, né? Eu deveria ignorar aquela oportunidade e deveria seguir com os meus valores. Meus valores têm que ser maiores do que os benefícios da desonestidade que surgem na vida da gente, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção é um conceito que o pessoal do ITA criou, chamado disciplina consciente, né? Vocês
provavelmente conhecem o ITA, né? Uma graduação muito importante no Brasil da aeronáutica. E essa disciplina consciente, ela tem uma filosofia onde os alunos não colam, os alunos não dão cola e os alunos são contrários à cola. Por quê? Porque eles enxergaram que se um colega consegue formar no ITA a base de trapaças, a base de cola, esse colega, quando for para o mercado, vai denegrir o nome do ITA e vai indiretamente prejudicar a sociedade e prejudicar os próprios colegas que estão se formando de forma séria no ITA. Então, eu peço mais uma vez essa reflexão. Eu queria muito que vocês, mesmo tendo a oportunidade, mesmo vocês sabendo que um coleguinha sabe a resposta ou que um site talvez tenha a resposta, lembra que o objetivo da gente é fazer vocês aprenderem, né? Então, sejam honestos, vamos fazer a melhor disciplina possível. Como eu pedi para vocês, se tem alguma coisa que não funcionou legal nessa primeira videoaula, me avisem que eu vou tentar aprimorar, e vamos caminhando junto. Na quinta-feira, às 2 da tarde, a gente tem a nossa primeira reunião. Tragam dúvidas sobre a dinâmica do curso e é isso aí. Vamos, um dia de cada vez, a gente vai chegar lá no final. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.